E aí, galera, tudo bem? Voltamos aqui com mais um programa, mais um episódio diretamente do Ceará Tech Summit da Feira do Empreendedor. Dessa vez, recebendo aqui no nosso stand o Juan Lessa, que é analista de inovação do Sebrae Ceará, para falar sobre uma coisa que a galera ouvindo de longe já fica interessado: videogame, mundo de games, indústria cearense e o que isso pode gerar de bom para o Ceará e para o Brasil como um todo, né? Seja muito bem-vindo. Obrigado. Prazer aqui estar aqui pra gente ter essa troca aí. Massa. Juan, se a gente for somar a indústria de games, ela movimenta mais grana hoje, mais dinheiro do que cinema e música, né? Como que a gente chegou nessa situação para dar um panorama para quem está nos acompanhando também? A área de games, ela teve um crescimento muito grande, né? Claro que com o acesso a dispositivos móveis, o próprio acesso aos videogames, ou algumas versões ficaram mais baratas, enfim, a gente pôde tornar esse mercado muito maior. Massa. Hoje a gente tem praticamente metade da população mundial joga de alguma forma, né? A gente percebe que muita gente nem sabe que é jogadora, mas quem tá aí em casa que joga o seu Candy Crush, né? Que tem ali seu joguinho de carta no celular, dama, é um jogador, né? Então, ali tem uma indústria por trás e é dessa indústria que a gente tá falando, né? Muitas vezes o pessoal só associa essa parte de games com as grandes marcas, né? Com as grandes... com os grandes games que são divulgados. Mas jogos bem mais simples também estão inseridos nesse mercado e envolvem um número de profissionais muito grande. Então é uma área que a gente está atento, né? Hoje no Sebrae Ceará a gente tem programas específicos para essas empresas, porque além de ser um mercado que sempre cresceu, ele teve uma pequena queda ali em 2022, mas foi o único ano da história do setor assim, que teve uma queda. Todos os anos é uma crescente. Então é um mercado que a gente está atento e o Ceará tem se destacado aí nesse segmento. Beleza, só para botar em cifras aqui, a gente está falando de 203 bilhões de dólares, isso em 2024, enquanto você pega cinema com 112 bilhões de dólares, né? E a música com 52 bilhões de dólares, que é um valor alto também, mas você tem o games aí superando isso. Quando a gente fala do mundo dos games, dessa indústria, a gente não fala só de entretenimento, né? De quais outros setores a gente pode conversar também quando envolve essa indústria tão forte aqui no Ceará? Na verdade, quando a gente começa a olhar para o setor, a gente olha ele como uma empresa, né? Às vezes a gente não olha para o segmento em si. Então muita gente pensa, o jogo ele é um instrumento de diversão. Mas a gente tem esse crescimento no segmento porque ele foi para as outras áreas. Os games eles estão na área de educação, né? Eles estão na área da saúde, eles estão no nosso aplicativo de milhas, porque eles passaram a gamificar os processos para tornar aqueles processos mais interessantes. Então, os games eles saíram só da área de entretenimento e entraram em outros setores. Então, quando a gente começa a entender de onde é que vem esse volume todo financeiro, porque ele realmente saiu dessa área só de entretenimento, que antigamente o jogo era só para divertir. E aí esses profissionais, os estúdios produtores desses jogos estão gerando profissionais que estão invadindo outras áreas, que estão sendo requisitados na área de UX, né, na área de experiência do usuário, na área de gamificação dos processos internos ali de uma empresa tradicional. Então, assim, saiu só do segmento de entretenimento e realmente invadiu outras áreas. Show de bola. Quando a gente vai falar, por exemplo, do Huizinga, né? Que é o antropólogo, né? É o Homo Ludens, o homem que joga. Então, desde os primórdios, a gente já está inserido nesse universo. Essa gamificação, para quem está acompanhando, que não entende muito bem, isso? É entender esse processo como um grande jogo. Por exemplo, ninguém imagina que vai chegar numa partida de futebol e vai dizer, rapaz, isso aí é besteira para um torcedor, porque o torcedor ele está inserido naquele universo. É mais ou menos isso? Sim, é isso. Os processos de gamificação, o game designer, né, que é um profissional que tem sua área de atuação, ele se forma para pensar nisso, né? E como essas ações que às vezes parecem bobas, elas estão ligadas com comportamentos psicológicos do ser humano mesmo, né? Então, assim, como é que um processo de gamificação ativa no usuário a vontade dele permanecer dentro do aplicativo, dentro da loja, né? Então, quando a gente tem ali a troca, os cashbacks, as moedas, tudo isso são processos pensados por um game designer que quer manter a pessoa dentro da loja, né? Que quer manter ali, aumentar as vendas.
E esses processos, além de atingirem psicologicamente os usuários, eles trazem um retorno financeiro para as empresas que estão gamificando seus processos de forma estratosférica, assim. Então, por isso que eles estão sendo cada vez mais requisitados, né? Bacana. E quando a gente fala aqui do Ceará, qual o tamanho desse mercado? Então, a gente ainda tem um grande desafio, que é conseguir mapear as nossas empresas. Porque esse ainda é um mercado muito informal, para começar a história, ele é informal. E agora a gente teve, né, a aprovação do Marco Legal dos Games, que vai ajudar muito nos processos, tanto de programas, incentivos fiscais, que a gente ainda não tinha até agora, e a gente continua não tendo, esse processo ele é um pouco demorado, a gente ainda não tem um KNAI específico de um estúdio de jogos, né, de uma empresa que desenvolve jogos. Todas essas empresas estão diluídas em KNAIs paralelos, então, produção de software, a própria área de entretenimento, então tem gente ali que é da área de design, na área de música, que são os profissionais que fazem a parte de som para os jogos. Então a gente ainda tem esse desafio. Nós do Sebrae fizemos um mapeamento, né, por conta própria, e em 2022 a gente chegou a alguns números bem interessantes. A gente chegou a mapear 47, né, unidades produtivas, estúdios, profissionais que estavam ali de alguma forma colaborando com esse setor. A gente sabe que esse mercado ele é maior, né? Ele é bem maior do que isso, porque a gente do Sebrae atende essas pessoas. A gente ainda tem muita gente na informalidade, que são profissionais que desenvolvem ali de forma autoral e sozinha dentro da sua casa, como um hobby, mas desenvolve a parte de design, a parte de gamificação, ou um jogo completo, né? Mas não torna isso público, ainda não está em loja, não está publicado. E a gente tem aí esse desafio, mas a gente sabe que provavelmente em 2025 a gente já vai estar com esses KNAIs definidos, né? É um processo que passa pelo IBGE, pelo INPI, então com certeza quando a gente tiver esses KNAIs a gente vai ter dados mais precisos, mas hoje a gente também tem a informação que o estado do Ceará fica sempre ali entre terceiro, quarto estado da federação em número de empresas, né? E por isso que a gente tem tido um destaque bem bacana dos projetos. Show de... Cara, eu tenho algumas perguntas sobre o Sebrae, mas antes eu queria entrar num tema que eu acho que é um tema que a galera vivencia mais. Você está falando do processo de gamificação e dentro desse processo nós temos os games mesmo. Sim. Eu queria falar contigo assim, qual o impacto dos indies nesse ecossistema e qual foi o impacto do Hollow Knight para a galera entender que é possível, né? Que é possível produzir, que é possível chegar lá em cima, que um AAA chega depois de 3, 4, 5 anos. Né? É interessante, né? Porque a gente tem visto, e a maioria dos nossos estudos aqui, no caso do estado do Ceará, de jogos indies, né? Então, são jogos autorais, né? São jogos que os programadores pensam desde o conceito em si do jogo até a sua finalização mesmo, todos os seus detalhes. É um mercado que vem crescendo muito. Antigamente ele era muito restrito, né? Muito mais restrito. Mas hoje a gente tem, principalmente por meio dos eventos, por meio das parcerias, conseguido atrair um olhar de grandes publicadoras, principalmente grandes investidores, para os jogos indies, né? A gente ainda tem muitos desafios, que é trazer esses jogos indies para um nível um pouquinho maior. Assim, quando eu falo nível maior, não é do seu conceito em si, mas é do desenvolvimento da aplicação. Um produto mais bem acabado, mais bem finalizado, para que a gente possa realmente ter esse salto aí, esse incremento econômico mesmo, né? Nossa. Então, ter essas publicadoras investindo mais, ter esses jogos mais divulgados. E isso se dá muito pela natureza dos jogos, né? Pelas características dos jogos. Então a gente tem estúdios aqui fantásticos que desenvolvem, jogos que estão ligados muito à nossa cultura lá do Cariri. Sim, pra gente que é cearense é um prazer ver esse tipo de jogo, chegar a nos emocionar. Mas como é que a gente conecta esse tipo de jogo com o usuário lá da Ásia, né? Então existe ali uma barreira que a gente precisa quebrar em relação à própria história do jogo, de onde é que ele vem. A gente tem esses desafios. Mas até um elemento mais narrativo que você consiga quebrar essas barreiras, barreiras, a gente né? precisa conseguir conectar esses usuários de realidades tão distintas, né? Então, a gente ainda tem esses desafios, mas é possível chegar, né? A gente tem visto aí alguns jogos indies que estão quebrando barreiras e assim, eu acompanho alguns dos nossos estudos aqui e fico
acompanhando os projetos. E, poxa, a gente tem projetos muito, muito bacanas e que com certeza estão faltando pouca coisa aí para dar uma estourada, para dar uma crescida. Eu acho que quando você tem um exemplo, eu falei do Hollow Knight pelo tamanho que teve, né? Sim. A dimensão que teve. O segundo game que foi lançado recentemente agora. Recentemente, né? E isso dá uma animação também pra galera que tá produzindo game aqui. O exemplo arrasta, né? né? O exemplo arrasta. A gente sabe que o exemplo arrasta. Acho que a gente vai já entrar no assunto, mas a gente sempre traz algumas referências para dentro do nosso programa para servir como inspiração mesmo, né? Às vezes, assim, no Sebrae a gente entende o mercado de jogos como uma empresa, né? Tanto que a gente trabalha as características empreendedoras em si dentro do programa. A gente não desenvolve tanto a parte da arte, a parte da técnica, não é o métier do Sebrae, né? A gente é da parte da gestão. Mas, obviamente, que quando a gente tem empresas, cases de sucesso, a gente sabe que aquilo ali dá um gás a mais, dá uma inspiração para a galera que tem muitos desafios, né? Porque, para além de desenvolver tecnicamente, ele tem que se ver como um empresário, né? Para além de ser só um designer, para além... Só não, né? Para além de ser um designer, para além de ser um gamer design que faz toda uma narrativa ali, ele precisa cuidar do financeiro, da gestão de pessoas, né? Da contabilidade, às da vezes venda, ele não quer, do né? marketing, que, de uma forma geral, a maioria das pessoas não é trabalhada, né? Não tem essas características. Então, a gente tem um esforço aí grande de trabalhar essas características empreendedoras para complementar com toda a parte artística, de design, enfim, que eles têm, para que esses dois trabalhos em conjunto possam alavancar aí essas empresas. Massa. Cara, eu tenho lá em casa, eu devia até ter trazido para cá. Tem um Mega Drive, um Super Nintendo Babyzinho e um PS2 que de vez em quando eu desenrolo lá. Fora as plaquinhas que a gente sabe mas que lá tem na aí, nossa né? área gamer tem. Eu vi lá a galera jogando Mortal Kombat, Street Fighter, massa. E quando tu pega a produção, antigamente, a galera produzia 3, 4, 5 games em 2 meses, 3 meses, porque aquele trabalho, você tinha espaço para testar, para errar, para ver o que funcionava, o que não funcionava. Você pega um AAA desse aí, um GTA V, há quanto tempo o novo GTA, né? Há quanto tempo que a galera tá produzindo? E o custo, né? Porque é um valor tão absurdo que o cara não pode errar. Exato. Ele tem que matar todo o investimento dele ali. O quanto que isso vai queimando a criatividade dessa indústria de games e o que isso potencializa a importância dos indies, né? Porque ali é o espaço criativo também. É interessante, e aí às vezes eu faço um paralelo, é meu, tá, galera? Ninguém faz isso não, e, calma, por favor, né? não me matem, Mas às vezes eu fico pensando nos jogos indies e fico fazendo esse paralelo com alguns influencers, sabe? Às vezes eu vejo, cara, o que é que... Quais são as características desse influencer? Por que a galera se prende tanto nele? E às vezes, pelo menos é uma percepção minha, de quanto mais natural essa galera mais eles conseguem engajar, sabe? E eu fico fazendo esse paralelo, às vezes, nos indies, sabe? De tipo, poxa, será que a originalidade ali dos indies não é o que faz, não é o que pode fazer, né? Com que ele tenha mais sucesso? Tendo em vista essa concorrência absurda que são os AAAs, que são as grandes plataformas, que são as grandes empresas desenvolvedoras. Porque, ao mesmo tempo que a gente tem um mercado aí super acirrado, a gente teve uma acessibilidade muito grande do desenvolvimento de jogos. Hoje, para você fazer um jogo, você não precisa mais saber tanto de códigos como você precisava há pouco tempo atrás. As plataformas mudaram muito, né? Então, assim, a gente tem uma democratização aí, um acesso, claro que ainda não é tanto quanto a gente gostaria que fosse, mas que tornou muito mais possível que muito mais gente possa desenvolver jogos. Então você tem uma prateleira muito maior também, mas a gente tem um mercado que está sempre crescendo, então a gente ainda tem muito público para atrair. Então essa originalidade dos jogos, eu particularmente acho que pode ser o grande diferencial. É óbvio que para você desenvolver um jogo de escala mundial, você tem que ter uma narrativa que consiga se conectar com todo o público. E ter isso é muito difícil. Assim, ter isso é muito difícil. E, normalmente, para você ter isso, você precisa de muito dinheiro para o desenvolvimento, né? Então, eu penso que essa originalidade, ela é um desafio, o desenvolvimento, mas pode ser ela esse grande diferencial aí de conexão com as pessoas. Perfeito. E hoje, a gente tem uma parada que é assim, todo mundo tem celular. Lá no celular, você vai na Apple Store ou na Play Store, você consegue baixar alguma coisa. Quem tem computador vai para Steam, joga na Steam. Você tem PS5, Xbox.
enfim, é mais fluido isso também, onde você está acessando esses games, facilita também para a galera que está desenvolvendo, né? Aí eu queria ver contigo, assim, qual o peso do celular, do mobile, dentro dessa indústria aqui no Ceará. Ele na verdade é o maior mercado, né, assim, a nível mundial, são os jogos mobile que em quantidade, né, de acessos, mas aqui no estado a gente não tem tanto desenvolvimento no mobile para esse nível de empresa. A gente tem muito desenvolvimento a nível estudante, né, então Entendi. galera que está aprendendo, a galera que está tendo ali seus primeiros contatos, porque é uma plataforma muito acessível, né, a garotada consegue fazer no seu próprio celular dentro de casa, não precisa estar dentro da universidade, dentro de uma escola profissionalizante com acesso a uma máquina um pouco mais robusta, né? Então, ele tem um papel muito importante porque ele torna mais acessível e começa a ficar mais tátil ali aqueles projetos, né? Mas quando a gente vai para os estúdios, hoje a gente ainda tem um volume maior, principalmente na plataforma PC ali, né? Nossa. A gente ainda tem a maior parte dos projetos, eles são desenvolvidos ali para PC. Massa. Entrando um pouquinho mais agora nessa parte do Sebrae mesmo, né? A gente tem o Sebrae Developers, né? Eu queria que tu explicasse um pouquinho mais, que está representado aqui na feira também. Queria que tu explicasse um pouquinho mais sobre como é que ele funciona e o impacto que ele já tem hoje na indústria aqui no estado. O Sebrae Developers, ele é um programa, né, de aceleração dessas empresas, dos estúdios de jogos, dos produtores, dos desenvolvedores de jogos aqui do estado. Ele veio ele veio se aperfeiçoando ao longo do tempo, à medida que a gente ia entendendo e que ia acontecendo essas mudanças de mercado. Esse ano a gente tá com as inscrições abertas até hoje, até dia 10, né? Para selecionar Dá tempo empresas. Até que horas? Dá tempo, até meia-noite as inscrições estão abertas. Né? Para que a gente possa selecionar 30 empresas e fazer o acompanhamento dessas empresas por meio de workshops, né? Então a gente tem aulas mesmo ali com mentores selecionados e depois a gente tem as mentorias. Esses mentores sentam com essas empresas e vão conversar sobre aspectos técnicos, né, e gerenciais dessas empresas. O que é que a gente está olhando? A gente está olhando para características empreendedoras. Porque o talento e o desenvolvimento, essas empresas já têm. Eles desenvolvem ótimos produtos. Só que às vezes falta a parte do marketing, a precificação, a parte da gestão de pessoas. Gerir uma equipe não é nada simples para nenhuma pessoa, né? Então, desenvolver jogo, ele é para além da arte. Ele tem uma parte de gestão ali como uma empresa que é muito pesada. E o Developers vem para dar essa assistência. Esse ano a gente fez uma grande mudança que eu particularmente acredito que vai beneficiar muitos usuários, que a gente dividiu o Developers em 2 trilhas. Porque antes a gente juntava todo mundo, selecionava todo mundo junto e tratava todo mundo da mesma forma. Então esse ano a gente separou essas trilhas. Uma trilha inicial, né, a gente está chamando de trilha Start Game, para quem tem curiosidade em se tornar uma empresa, para quem tem curiosidade em começar a desenvolver seus jogos. Então a gente tem ali aulas, né, totalmente gratuitas e online para qualquer pessoa acessar a qualquer momento, que vão ali trazer os primeiros dados, um pouco sobre a indústria, as plataformas que você pode começar a desenvolver. É uma introdução no mercado. Introdução total no mercado. E a gente tem uma segunda trilha, que aí essa segunda trilha é uma trilha mais avançada, onde a gente seleciona esses projetos, essas empresas, para que elas possam ser acompanhadas por consultores. Como essa trilha ela tem um detalhe maior, ela tem um acompanhamento, ela tem uma carga horária mais robusta, a gente tem um número limitado. E aí, para esse ano, a gente está selecionando 30 projetos que vão ser acompanhados até o final do ano. Massa. Pela tua experiência já, né, dentro desse mercado já, pelo que tu vê de experiência da galera que produz games aqui, o Ceará tem espaço, né? Cara, tem muito espaço. Pra crescer, pra se tornar uma potência nisso também. E assim, a gente tem um trabalho, tem sido fortalecido um trabalho onde hoje a gente tem um plano setorial. Nós fomos o primeiro estado do Brasil a ter um plano setorial. Então, diversas entidades se reuniram. A Ascend, que é a nossa associação dos desenvolvedores de jogos, é uma grande parceira do Sebrae. Então, em 2022, o Sebrae, junto com a Ascend ali, questionou e a gente pensou junto e nós estimulamos para que eles começassem a fazer esse plano. E aí foi reunida algumas entidades importantes que hoje trabalham com esse setor para que a gente desenvolvesse esse plano setorial. Então, esse plano setorial é um documento muito robusto, com metas, com indicadores, com responsáveis,
para que a gente possa crescer essa indústria. E aí a gente envolve Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Prefeitura de Fortaleza, Secretaria de Cultura. Esse é o plano que está com o Ceará Filmes? É o Ceará Games ou é outra? Aí já foi um desdobramento do plano setorial, né? Então, editais de fomento, editais de subvenção, era algo que já estava escrito no nosso plano setorial, e por meio do trabalho que foi feito, vem o Ceará Filmes aí como uma dessas oportunidades. Então a gente tem um documento muito robusto, o Ceará foi pioneiro nisso, e com certeza esse plano ele é muito importante para esse desenvolvimento. A gente sabe que a gente tem talento na terra, mas a gente também precisa ter ambiente. Então a gente precisa ter política pública, a gente precisa ter assistência para essas empresas, a gente precisa gerar esse ambiente. E esse plano setorial vem para gerar esse ambiente, né? Aqui, show de bola. Aqui nós temos 15 projetos, né, sendo apresentados, que já assim, é algo concreto. A pessoa pode vir conhecer, exatamente, não é algo subjetivo. Isso é importante também para fomentar a galera que está começando, né? Exato. A gente deixa o convite aí para quem ainda vem visitar a feira, passar no nosso espaço, né, no espaço do Developers, na área gamer, onde a gente, em parceria com a Ascent, selecionou esses 15 projetos para que eles estejam exibíveis ali, que vocês possam visitar e jogar, né, conhecer jogos cearenses, desenvolvidos por empresas cearenses, muitos ligados à nossa cultura. Então a gente tem jogos regionais bem legais ali, e vocês têm a oportunidade de conhecer os desenvolvedores, enfim, conhecer a história do jogo, é bem bacana. Show de bola. Cara, eu queria, para quem não conseguir vir por algum motivo, né, eu queria que tu falasse também, assim, onde essa galera pode buscar essas informações e deixasse aí umas 2, 3 indicações de games também pra galera conhecer um pouquinho, se inserir nesse universo. Beleza. Todo o nosso trabalho do Sebrae Developers, vocês podem acessar por meio... A gente tem uma landing page oficial do Sebrae Developers, basta colocar aí Sebrae Developers, é o nosso programa oficial. E lá você tem acesso a essas trilhas, tem todas as informações. Um canal super bacana que o Estado do Ceará tem é o fórum, né? A gente tem um fórum de games, acho que tem mais de 600 pessoas já lá no grupo. E, eu tô, inclusive, eu tô lá no meio. Lá. E aí, lá tem uma troca muito bacana, né? É muito legal ver aí a interação da galera. É uma turma que se ajuda demais, né? Que se encontra muito, é muito bacana ver essa interação. E... enfim, fica aí o convite para todo mundo. Olha, mais do que jogos que, enfim, já estão aí na área, eu vou deixar um convite para um jogo cearense que eu particularmente acho muito massa, que tá ali na sua fase de lançamento, e eu fico no pé ali de quem tá criando, que é o Rodout, né? Eu acho que é um projeto que já tem sido desenvolvido aí. Um abraço pro Gabas, que hoje está, inclusive, como presidente da Ascend, é um grande parceiro nosso aí nos trabalhos. Tá aqui na feira também. Tá aqui na feira, dá para conversar com ele. A gente tá ansioso aí para poder começar a jogar. Que massa. Cara, eu quero te agradecer. Tamo junto. Estender o convite para ir lá na redação agora, pra gente conversar um pouquinho mais, detalhar alguns outros projetos. Tu falou aí, eu ainda tô no Chrono Trigger. Pra tu ter ideia, eu ainda tô desenrolando lá, mas vai dar certo também. Obrigadão, viu? Tamo junto. Prazer. Quero te agradecer também pela parceria, pela audiência, lembrando que a repercussão completa desse e dos conteúdos que a gente está produzindo aqui, você acompanha nas nossas redes sociais e no nosso portal de notícias também. É isso, até a próxima.